Fala, meus queridos alunos, hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo de Excel. Dessa vez a gente vai ver gráficos. Beleza, eu tenho aqui, olha, uma planilha de exemplo, né? Vendas semestrais, onde a gente tem aqui os vendedores na coluna A e a gente tem aqui os meses do semestre, né? De janeiro até junho. A gente tem aqui na célula B2 total de vendas do João dentro desse mês de janeiro. Aqui a gente tem o total de vendas da Maria, do José e do Joaquim. E aqui a gente tem o total de vendas de todos esses vendedores dentro do mês de janeiro. E assim vai indo até o mês de junho. Aqui na coluna H eu tenho o total de vendas aqui, ó, do João, aqui em H3, em todos os meses do semestre, total de vendas dentro do semestre. E aqui eu tenho o total de vendas da Maria, aqui do José e aqui do Joaquim. Muito bem. E aqui na coluna H7 a gente tem o totalzão, né? A soma das vendas de todos os vendedores dentro do semestre. Muito bem. Olhando para esses números, a gente já tem condição de avaliar tudo aqui. Mas a gente pode fazer com que essa nossa visualização seja mais simples, porque ela tem um visual mais bacana e talvez mais apropriado dentro de determinada condição. Então, para isso, a gente vai usar o recurso dos gráficos. Vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Primeiro, a gente precisa selecionar a área que a gente quer colocar no gráfico. Então, vou selecionar primeiro aqui, ó, como exemplo, eu quero ver o desempenho desses 4 vendedores dentro do mês de janeiro, analisar isso graficamente. Repara que eu selecionei aqui o mesmo número de células, tanto na coluna A quanto na coluna B. A gente faz isso para não dar zebra aqui no Excel, tá bom? Para na hora do gráfico ele não dar erro. Então eu vou clicar aqui agora em inserir. E aqui, olha, a gente tem esse grupinho aqui, que é o grupo gráficos. A gente tem gráficos recomendados, tem aqui os gráficos mais comuns, os mais utilizados, e aqui gráfico dinâmico. Vamos começar usando dentro desses gráficos mais comuns, vamos escolher aqui o gráfico de pizza. Cliquei aqui, e aqui a gente escolhe o modelo que a gente quer. Olha, posicionando aqui, ele já dá um visual para a gente ali embaixo, tá vendo? Então eu vou escolher esse aqui, ó, pizza 2D. Ok, legal, tá feito aqui, pronto. Percebe que quando a gente inseriu o gráfico, ele se posicionou em cima da nossa planilha. Tudo bem, tem como a gente modificar isso, daqui a pouquinho a gente vai fazer. E o Excel cria para a gente, aqui em cima, olha, ferramentas de gráfico, onde aqui embaixo nós temos design e formatar. Design já está previamente selecionado, vamos começar por aqui. A gente pode adicionar ou excluir elementos do gráfico. Então a gente tem o título do gráfico, que a gente pode tirar, rótulos de dados e outras coisas também. Vocês podem estar explorando isso daqui, não tem problema fazer alguma coisa errada, é só clicar em Ctrl Z e voltar e refazer, se não ficar do jeito que você gostou, tá bom? A gente tem aqui do lado o layout rápido, onde a gente pode mudar a forma do nosso gráfico. Aqui, por exemplo, a gente pode colocar o nome dos vendedores dentro da pizza com o percentual das vendas, tá? Em relação a um total. Tá? Aqui a gente já coloca a legenda ali em cima, né, com o nome dos vendedores, as cores aqui elas vão estar fazendo referência a determinado vendedor, então tem aqui azul João, eu tenho verde aqui que é o José e assim por diante. E tem outros layouts também que você pode estar alterando aí de acordo com a tua necessidade. Aqui a gente tem estilos de gráfico, a gente tem os estilos prontinhos aqui, você pode estar mudando, olha, tá vendo? Para ficar de forma mais agradável para você, escolher esse daqui. A gente consegue alternar aqui linha coluna, que nesse caso não vai servir para a gente. A gente pode selecionar dados aqui, serve para a gente selecionar aqui à mão mesmo a área que a gente quer escolher para colocar no gráfico, né? Eu gosto mais de primeiro selecionar na planilha e depois ir lá inserir no gráfico, mas mesmo depois do gráfico já inserido, a gente consegue alterar aqui o local onde a gente vai buscar os dados para colocar dentro do gráfico, tá? E aqui a gente consegue alterar o tipo de gráfico também.
Podia talvez escolher aqui um gráfico de barras, né? E a gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Tá bom? Agora, vale a pena ressaltar que nem todo gráfico vai servir para toda ocasião. Então, tem gráficos que são mais apropriados para um determinado momento. Esse gráfico de pizza, por exemplo, a gente está conseguindo com ele ter uma visão, né, de forma percentual aqui das vendas, desses vendedores dentro do mês de janeiro. Mas talvez isso aqui não fosse suficiente para você, você tivesse que escolher um outro tipo de gráfico. Tá bom? Mas se for isso aqui que você quer, tá ótimo, a coisa tá feita. Tá bom? A gente consegue também aqui mover o gráfico. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir essa janelinha, onde você pode escolher que esse gráfico ele vá como um objeto em qualquer planilha da sua pasta de trabalho. No caso, nessa pasta de trabalho, eu tenho duas planilhas, a planilha exercício e a planilha gráficos. Então, eu posso escolher colocar em exercício, por exemplo. Clicando em OK, vai para lá. Tá bom? Mas não é isso que eu quero, não. Eu quero criar uma nova planilha onde vai ter só o gráfico lá. Aqui, ele sugere um nome para essa planilha, mas eu vou colocar um nome que vai ser escolhido por mim. Vamos chamar essa planilha de vendas. Está aqui, ó, vendas. OK. Muito bem, pronto. Ele criou aqui, veja que há mais uma planilha, onde eu tenho só o gráfico aqui dentro. Legal. Vou excluir essa planilha. Beleza? E vamos ver agora um outro gráfico. Dessa vez, eu vou selecionar aqui, olha, os vendedores e eu quero pegar os totais aqui do semestre e colocar num gráfico. Então, essa área daqui eu já selecionei, agora eu vou apertar a tecla Ctrl, deixar pressionada e vou selecionar essa outra área do gráfico aqui. Quantidade de células iguais. Legal que nesse gráfico ele já vai sair com um título aqui de totais do semestre também. Então, venho aqui em inserir. Vamos colocar um gráfico lá agora. Dessa vez eu vou clicar aqui em gráficos recomendados. Aqui em gráficos recomendados é aquilo que eu disse para vocês. Nessa área ele já mostra os gráficos que vão ser mais apropriados de acordo com a área que está selecionada. Tá? Porque o Excel ele dispõe de mais gráficos. Se eu clicar aqui, olha, em todos os gráficos, posso escolher qualquer gráfico aqui, inclusive esse gráfico de dispersão, por exemplo. Mas esse gráfico não é apropriado para esse momento. Vão haver casos em que o gráfico de dispersão vai ser o melhor gráfico a ser usado. Ou o gráfico de bolha, aqui, olha, o gráfico de superfície, o gráfico de ações, enfim, gráfico de radar, tá bom? Mas no nosso caso aqui, esses gráficos eles não vão servir. Então, vou escolher dentre os gráficos recomendados, vou colocar esse aqui, ó, o gráfico de... vou colocar esse aqui, na verdade, barras agrupadas, aqui, ó, colunas agrupadas, aqui. Cliquei em OK, pronto, tá aqui o meu gráfico. Então, tem aqui o título, total do semestre, e aí, pessoal, todos esses elementos do gráfico, eles são selecionáveis aqui, ó, são clicáveis e configuráveis. Então, a gente pode clicar aqui em título do semestre, e aí vir aqui nessa guia formatar e mudar. Aqui, ó, posso escolher uma fonte diferente, mudar só a cor da borda, ali do preenchimento do texto, trocar aqui, ó, colocar um preenchimento de cor diferente, enfim, eu posso formatar da maneira que eu quiser os elementos do meu gráfico aqui. Mas no caso não quero não, Ctrl Z, voltei, queria só mostrar para vocês esse gráfico e aproveitar aqui o layout, não, aqui, isso, layout, e mostrar para vocês aqui, ó, e, por exemplo, eu posso ver aqui os vendedores e aqui o total de vendas de cada um deles, olha só que bacana. Tá? Então, para um determinado tipo de avaliação, isso aqui vai ser muito legal. Então, no caso, se a gente estivesse avaliando com base no total de vendas, para promover algum vendedor a supervisor ou a gerente, por exemplo. Então, eu veria aqui, olha quem vendeu mais. A Maria, está aqui. Vendeu mais do que todo mundo. Então, a Maria, no caso, seria promovida. Então, isso é um gráfico legal pra caramba. Tá bom? Agora eu vou excluir esse gráfico
E vou fazer agora um gráfico maiorzão. Vou selecionar essa área daqui com as vendas de janeiro a junho de todos os vendedores. Vamos inserir um gráfico aqui, olha, gráficos recomendados. Aqui já tem uma quantidade maior de gráficos, mas o que eu quero é esse aqui, ó, colunas agrupadas. Selecionei, legal, tá aqui, olha. Aqui eu posso colocar um título, é só clicar aqui dentro, escolher um título, vamos lá, vendas, por exemplo. Aqui eu tenho os valores aproximados, aqui, olha, das vendas do pessoal. E aqui a gente vê dentro do mês de janeiro como foi a performance de cada um desses vendedores que estão na legenda. Então eu consigo ver aqui, olha, que o João, que está em azul, foi quem vendeu mais em janeiro. E o que está em roxo aqui, que foi o Joaquim, foi o que vendeu menos. Aqui no mês de fevereiro, quem vendeu mais continuou sendo o João. E quem vendeu menos foi o José. E dá para perceber também que o José ele vendeu muito menos do que todos os outros. Então, nesse caso aqui, caberia talvez uma avaliação. Poxa, por que o José ele vendeu tão pouco assim? Será que de repente foi porque ele ficou doente, teve uma licença médica, ou se afastou por algum motivo, ou ele foi transferido para um outro setor, ou mudou de função, não sei. Então, a coisa de fazer uma avaliação aqui, né? Legal. Então, aqui a gente consegue ver as coisas por esse prisma, né? Dentro dos meses, a performance dos vendedores. Agora, se eu alterar aqui, ó, entre linha e coluna, a gente vai ter uma visão diferente. A gente consegue ver a performance do João dentro dos 6 meses. Então, olha lá, consigo ver qual foi o mês que o João vendeu mais. Qual foi? Está aqui nesse azul aqui mais clarinho. Foi no mês de maio. Quando foi que o João vendeu menos? Foi no mês de junho. Então, com base nessas informações, a gente consegue fazer algum tipo de avaliação. Tá bom? E a gente consegue mudar também aqui, olha, colocar visuais diferentes, tá vendo? Aqui em design, tal. Colocar esse design aqui, bem legal. A gente consegue também alterar as cores aqui dos gráficos. Aqui em cima eu tenho as paletas coloridas e aqui embaixo as monocromáticas, para quem é mais monocromático, né? Ok? Bom, vou pegar esse gráfico aqui e também vou colocar em uma planilha separada. Então, clicar aqui em mover gráfico, vou escolher aqui nova planilha, vou colocar lá o nome de vendas, pronto. Cliquei em OK, perfeito, está aqui o meu gráfico dentro dessa planilha, com espaço só para ele, que eu posso imprimir, eu posso fazer o que eu quiser, tá bom? Então, pessoal, o objetivo desse vídeo foi explicar de modo simples, principalmente para quem é iniciante, porque quem não sabe nada de gráfico, eu tenho certeza que aprendeu alguma coisinha, quem sabe já alguma coisinha talvez tenha aprendido um pouco mais, né? E espero ter sido de alguma maneira útil. Tá bom? Então, um abraço para vocês e bons estudos.